Olá, eu sou Fernanda Abreu, analista de negócios no César, e hoje vamos falar sobre como a pesquisa aplicada impulsiona a inovação e os negócios. Na César School, a pesquisa é conectada ao mercado e feita por profissionais que querem transformar os lugares onde atuam. Nosso doutorado profissional em engenharia de software, pioneiro no Brasil, forma líderes que usam a ciência para gerar impacto real. Para essa conversa, recebemos Rafael Melo, professor e pesquisador da César School, especialista em IA generativa e Learning Analytics, e Heraldo Ourem, doutorando aqui na César School e diretor de inovação do Porto Digital. Sejam muito bem-vindos, Rafael e Heraldo. É um prazer tê-los aqui. E para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para Rafael. Falando sobre como a pesquisa impacta a inovação dos negócios. A inovação sempre foi vista como um fator de competitividade nos negócios, mas nem sempre associamos isso diretamente à pesquisa acadêmica. Como a pesquisa pode acelerar e qualificar os processos de inovação dentro das empresas? Muito boa pergunta, Fernanda. Obrigado. Eu acho que antes de entrar exatamente na pergunta, só trazer um ponto que algumas vezes eu acho que a gente tem um certo preconceito quando a gente fala de pesquisa no Brasil, porque a gente acha que o ciclo é fazer algum tipo de desenvolvimento, escrever um artigo e concluir. Né? E até existem algumas pesquisas que são mais teóricas e são válidas, não estou dizendo que não é inválido. Mas hoje, principalmente na área de tecnologia, a gente tem tantos aspectos diferentes que trazem, que vêm da pesquisa, que esse loop fechado no artigo está cada vez mais em desuso. Né? E aí o que eu acho que é o principal de combinar, eu acho que a pesquisa e a inovação estão casadas, não é uma coisa que se dissocia. Talvez na nossa mente sim, mas na prática, se você está fazendo inovação, de alguma forma você está fazendo pesquisa. O que eu acho que a pesquisa pode contribuir mais é trazer um pensamento mais sistemático, né, de como você vai resolver aquele problema em específico, como você vai gerar aquela inovação em específico. Né? Então são ferramentas que dá ao profissional essa capacidade de olhar por ângulos diferentes e trazer soluções que sejam inovadoras, porque a pesquisa gera inovação, mas ao mesmo tempo que tragam uma sistemática, uma metodologia que vai fazer isso ser mais reprodutível, que vai fazer isso ter uma escala maior, que vai fazer isso ser também em prol de uma comunidade e não apenas, né, uma solução que está na cabeça da pessoa. Porque muita gente que trabalha com inovação, às vezes tem aquela sacada, mas a inovação depende da pessoa. E as ferramentas da pesquisa fazem isso se tornar mais... que outras pessoas consigam se apropriar de uma forma mais rápida e direta também. Perfeito. Heraldo, hoje você atua diretamente na interseção entre tecnologia e mercado. Quais são os maiores desafios que empresas enfrentam para transformar pesquisa e conhecimento técnico em soluções aplicáveis e escaláveis? Bem, a gente estava falando sobre isso nos bastidores aqui. Eu acho que o principal desafio está relacionado à velocidade, ou seja, à aceleração das coisas. A gente vive hoje um mundo em constante mudança, em busca de aplicabilidade de soluções intensivas em tecnologia. Então, faz parte dos desafios de quem está se posicionando em mercados e, consequentemente, quem está buscando modificar as práticas e as dinâmicas estabelecidas no mercado, o uso adequado em termos de tempo, conveniência, contextualização, custo, por que não, mas, sobretudo, domínio das tecnologias. Hoje, a gente vive um movimento de corrida, ou seja, está todo mundo atrás de qual vai ser a IA que vai ser a que vai ser aplicada de forma mais abrangente no contexto social. E para isso a gente precisa, como o professor Rafael estava falando, de pessoas que dominem o uso do conhecimento, ou seja, a pesquisa enquanto ferramental, transformar isso em algo aplicado no mercado e que seja efetivo nos desafios sociais do ponto de vista de sustentabilidade, governança, ética e etc. Excelente. Falando justamente do papel da tecnologia nas transformações dos negócios, né? Rafael, nós vimos o crescimento de tecnologias como IA, Big Data, computação quântica e cibersegurança impactando vários setores. Como a engenharia de software pode ajudar empresas a se adaptarem a esse novo cenário tecnológico? Eu acho que tem muito
até conectando com o que Heraldo falou agora, algumas vezes a gente tem uma pressa tão grande, né, de sair de uma ideia, de sair de resolver um determinado problema, que às vezes a gente não consegue fazer as validações necessárias, né? Então a gente tem um novo modelo de IA. Por exemplo, dar um exemplo para ficar mais concreto. Eu trabalho na área de IA para educação, né? E aí hoje todo mundo quer usar IA, né? Nas escolas, todo mundo quer usar. Aí você chega, para que você quer usar? Não, eu quero usar. Então você não está ali, às vezes não parte nem de um problema, nem de um... É simplesmente porque está disponível, que parece que você deveria usar, só porque está disponível. E na verdade não deveria ser assim, né? Inverter um pouquinho os valores. E aí eu acho que trazendo aqui para os nossos programas de engenharia de software, né, tanto mestrado quanto doutorado, o que a gente quer ajudar o aluno a fazer, né, as skills que os alunos vão adquirir, é ter esse pensamento crítico também, né? Então, beleza, você quer... Como eu falei, eu trabalho com IA na educação, e normalmente quando alguma escola vem dizer para mim que quer trabalhar com IA, eu digo, qual é a melhor solução sem IA? Porque quando você coloca ali, gera uma complexidade, né? Você está adicionando dentro de um quebra-cabeça mais uma peça que gera uma complexidade. Então, se você consegue resolver de uma forma que não precisa usar, na minha opinião, é melhor, né? Então, trazer para os nossos alunos esse pensamento, por que eu preciso fazer isso? Né? Por que eu preciso usar essa tecnologia? Porque está disponível, eu vou usar? Não necessariamente. E depois, se vai usar, porque tem o segundo passo, né? Que aí, beleza, é importante usar. Aí já tem uma imensidão de possibilidades e de sistemas disponíveis que você pode escolher. Qual é o que eu vou escolher e principalmente se teve efeito mesmo. Então, às vezes você chega numa escola e diz, eu estou usando qualquer sistema que me ajuda a fazer um plano de aula. Tá? E aí os professores estão usando, está sendo bom e tal. Mas na prática, o plano de aula está sendo melhor, né? Ou simplesmente a gente está ali pegando um atalho mais fácil, né? Então, muitas vezes a gente gera a inovação, mas não mede o impacto real, ou quando mede, às vezes não mede o que realmente importa, né? No caso da educação, o que realmente importa é se os alunos estão aprendendo, né? Se o professor está fazendo uma coisa mais rápido, se a escola tem mais alunos por causa de uma tecnologia, na minha opinião não importa se os alunos não estiverem aprendendo mais, né? Então acho que trazer também essa completude, né, no você entender de fato o problema e não usar uma coisa só porque está disponível, depois você efetivamente aplicar e medir o que importa, eu acho que são skills, né, que os nossos programas, tanto de mestrado quanto de doutorado, podem trazer para os alunos, e isso é totalmente transferível, né, para a indústria e para startups, inovação e tudo mais. Se eu pudesse complementar o professor Rafael, Fernanda, na fala perfeita dele, eu diria que hoje a gente vê no senso comum uma mistura do ponto de vista o que é ferramenta e o que é estratégia. A gente pega, por exemplo, modelos LLM de IA generativa, e isso é uma ferramenta ou isso é um componente para você executar uma estratégia? No contexto da educação, que o professor Rafael trouxe, é justamente esse. Usar um ChatGPT, ele faz parte de uma estratégia de aprendizagem, ou ele é apenas uma ferramenta que a hype nos obriga, nos leva a implementar no nosso dia a dia? Então, essa é uma discussão que a gente pode transcender para os negócios e pode transcender para a importância do programa de pós-graduação do César School de mestrado e doutorado profissional. Nos dá, e aí falando enquanto aluno, nos dá a capacidade de refletir sobre a ferramenta aplicada em um contexto estratégico que pode gerar negócio, que pode ser um modelo de negócio replicável e escalável. Excelente, Heraldo. E já aproveitando esse gancho, a minha pergunta é exatamente essa. Na tua visão, quais tecnologias emergentes têm maior potencial para mudar a forma como os negócios operam nos próximos anos? E se você já observa mudanças acontecendo hoje no Porto Digital e no ecossistema de inovação do país?
opa, essa aí é o nosso assunto. A gente está aqui e essa vista ela não é gratuita, ela está relacionada com esse ecossistema que a gente tem aqui, Fernanda, do Porto e tal, que ele está prestes a completar 25 anos e ele é formado principalmente por pessoas como você, como o professor Rafael, como tantas outras que estão aqui nos bastidores e que em determinado momento tomaram a decisão de vamos habilitar Recife, nossa região, como alguém relevante do ponto de vista de domínio do software. Assim, se a gente falar do Porto e tal, se a gente puder resumir, o que é que a gente é bom? A gente é bom em engenharia de software, é bom em ciência da computação aplicada em software. E isso nos dá um posicionamento competitivo muito interessante, porque, como diz nosso guru máximo, Silvio Meira, tudo é software. Então, eu acho que o desafio que se impõe também como oportunidade para a gente é entender o impacto, por exemplo, da computação quântica, o impacto que está claro já e é inexorável, por exemplo, da IA, ferramenta aplicada a estratégias e modelos de negócio. A gente tem que falar também do ponto de vista de domínio de coisas como blockchain, internet das coisas, tudo isso certamente vai modificar como a gente transaciona, como as plataformas estabelecem relações comerciais, emocionais, sentimentais, enfim, de produção e de mudança da forma como a gente ocupa essa vida, esse país, esse lugar, esse mundo. Maravilha. E aí, falando de futuro, né? O futuro do trabalho, a necessidade de atualização constante. Rafael, com a velocidade dessas mudanças tecnológicas, os profissionais precisam sempre estar aprendendo. Como um modelo de aprendizagem baseado em pesquisa e prática pode ajudar na adaptação às transformações do mercado? Assim, eu acho que o que a pesquisa, né, o que uma pós-graduação pode trazer para o aluno, eu acho que todos os cursos deveriam trazer para o aluno uma aquisição de skills, né? Porque hoje o conhecimento do ponto de vista de textual, o conhecimento, os dados, você tá muito acessível, né? Tem várias ferramentas que podem lhe ajudar a acessar. Então, até a gente fala, né, o impacto da IA no desenvolvimento de software, e tem alguns estudos, por exemplo, que mostram que se você está ali no nível básico, provavelmente vai chegar o momento que a IA vai substituir aquele programador do nível básico. Agora, quando você está no nível mais sênior, o que a IA ajuda é 5%, 10%. Por exemplo, então a gente está falando aí que a IA vai vir, vai mudar o mercado de trabalho e vai tirar o emprego das pessoas. De fato, aquelas coisas mais simples e mais diretas, por quê? Porque já tem muito exemplo disponível, já tem muita coisa que já foi feita. Então, a minha opinião é que cada vez mais as pessoas têm que se preocupar mais com as habilidades dela e não necessariamente em conteúdos específicos que você tem que aprender e que você tem que decorar. E uma das habilidades mais difíceis de aprender, que deveria ser uma das prioridades, é você aprender a aprender. Porque a gente estava aqui conversando. Hoje o mundo está aqui, existem várias coisas que a gente não consegue nem dar conta. Mas tudo isso, daqui a um ano, já mudou. Já mudou, assim, a gente como profissional, a gente como pai, a gente como membro de uma sociedade, de repente surge uma rede social nova, de repente surge um trabalho novo, de repente... E tudo bem, é o contexto da gente. Mas se você tem as suas habilidades, né, um pensamento crítico, habilidade de você conseguir se gerenciar no momento, precisa aprender tal skill, precisa aprender fazer um curso específico, eu acho que isso é o que vai diferenciar o profissional do futuro. E não necessariamente se eu sei programar em Python, se eu sei usar uma ferramenta, até porque as ferramentas, por exemplo, eu trabalho com IA há 10 anos. Antes você escrevia um código para fazer alguma coisa em específico, que você levava lá, sei lá, 100 linhas, 200 linhas. Hoje, com 3, 4 linhas, você faz uma coisa bem mais avançada. Então, eu vou precisar estar sabendo escrever um código? Não, são 4 linhas ali que você acha fácil, né? Mas você saber planejar aquele código, né? Você saber conectar as caixinhas para, de fato, resolver um problema,
Aí isso, às vezes a gente não aprende nos cursos que estão aí disponíveis, né? Então, focar nas habilidades e ter sempre essa veia de querer aprender mais é o que é mais importante para mim. Maravilha, dica de ouro essa. Heraldo, o perfil das lideranças empresariais também está mudando. E como você enxerga o papel dos executivos e diretores de inovação nesse contexto? E o que diferencia um profissional que se mantém relevante no mercado? Eu vou pegar o gancho que o professor Rafael estava falando. Eu acho que o principal skill ou habilidade dos tempos atuais é a capacidade de aprendizagem. Ou seja, é de você estar permanentemente aprendendo com o que lhe circunda. Então, quando a gente olha hoje o papel de lideranças, além, obviamente, das questões relacionadas a como nós estamos nos relacionando enquanto pessoas de formas intensivamente diferentes do que era há um passado recente, estão todos os desafios, por exemplo, de construção de carreira, de lidar com o trabalho híbrido, remoto, presencial, a gente estava falando sobre isso. E quando a gente coloca em perspectiva, no final, o que importa é a capacidade de aprendizagem, é de entender tendências, de entender as mudanças, antecipar futuros, ou seja, aquilo que vai acontecer e que efetivamente vai impactar no meu negócio, na minha necessidade de adaptação, de ressignificação. Então, e pegando o gancho com a pós-graduação do César School, ele dá a oportunidade fundamental, diria bem especial, de que ele está inserido em um ecossistema e um outro ecossistema. O César School está inserido no César, que é um centro de inovação um dos mais relevantes. Isso permite a gente ter aí uma imersão rica e única, e o César está inserido no ecossistema do Porto Digital. Então, isso nos possibilita e nos desafia como gestores executivos, pessoas que lideram negócios intensivos em tecnologia, a seguir esse caminho de evolução, mas sobretudo de aprendizagem. Como é que a gente vai aprender mais rápido e vai poder se adaptar às necessidades do futuro. Maravilha. Aí 2 dicas de ouro, né? Aprendizagem contínua, adaptabilidade. E aqui falando justamente disso, né? Já trazido, conectando tudo que a gente conversou até aqui com o doutorado da César School. Rafael, diante de tudo isso que a gente já discutiu, como um programa como o Doutorado Profissional em Engenharia de Software pode ajudar profissionais e empresas a resolverem desafios reais? É importante dizer que, como você aí já ressaltou, né, é um doutorado profissional. Inclusive, o primeiro doutorado profissional do Brasil em computação, né, pelo menos. E algumas vezes, quando a pessoa fala doutorado, a gente associa muito então eu vou ter que ficar estudando para publicar artigos, eu acho que tem certas coisas que fazem parte. Mas nossa abordagem aqui primeiro, as pessoas que vêm, né, como Heraldo, vários anos de experiência, que entrou em 2008, não foi, Heraldo, no Porto Digital. Então já está aí há vários anos no Porto Digital. Esse o perfil de profissional que normalmente chega até o nosso curso, né? Então, um profissional que já tem experiência, que já está habituado a resolver problemas complexos. Então, por que esse profissional busca um curso, né, um curso de doutorado? Voltando lá, conectando com a primeira pergunta, né, que você fez, dar um conjunto de ferramentas, né, ferramentas propriamente ditas, tecnológicas e que você pode usar, mas principalmente ferramentas metodológicas que aquela pessoa pode usar para conseguir efetivamente comprovar, por exemplo, que alguma coisa, sei lá, um software novo, um experimento que você fez, aquilo realmente tem um impacto, né? Ou você olhar por um ângulo e ver que para aquele problema específico você pensou na solução, mas antes de executar aquilo, você olhar, né, de forma macro, não só para soluções, porque normalmente a gente olha para soluções que já existem, mas a gente não olha para as pesquisas que já existem.
né? Então, o doutorado foi todo pensado em profissionais que já têm algum tipo de experiência, mas que querem se utilizar das ferramentas científicas, acadêmicas, para incorporar esse conhecimento e essas metodologias dentro da sua prática profissional, né? Então, disciplinas que nós temos, não vou pedir para uma pessoa que vem aqui como Heraldo fazer uma disciplina de programação, né? Se ele for para um doutorado acadêmico, provavelmente em algum momento ele vai ter que lidar diretamente com a programação. A gente foca mais nessa questão metodológica, nessa questão das skills, para você conseguir fazer uma revisão da literatura, né, que é entender o que já existe naquela área. Depois você conseguir sistematizar o que você está pensando dentro de um documento, né, que seja metodologicamente correto, para que outras pessoas consigam ver e reproduzir aquilo que você fez. Então o foco é esse. E aí o doutorado tem uma parcela grande que é o trabalho do aluno com seu orientador ou com um grupo de pesquisa, que aí é onde entra a parte de se Heraldo está trabalhando lá com inovação, ele está ali na linha, uma das linhas que nós temos é a engenharia de software experimental. E aí você vai aprofundar naquela linha específica. Então tem as ferramentas importantes para a pessoa adquirir algumas skills, e depois o outro lado é você aprofundar num tema em específico que você tem que gerar uma solução que seja inédita, né? Então, que ninguém nunca fez, você vai ali aprofundar para gerar. E a gente tem resultados, alguns exemplos, assim. Tem gente que desenvolveu, vou dar os exemplos dos meus ex-alunos, que aí fica mais fácil, mas teve gente que desenvolveu realmente um software para ajudar um professor a corrigir redação, mas tem gente que é advogado, né, que não tem relação nenhuma, a princípio, com tecnologia, e o foco dele é entender os limites éticos de você usar IA no setor judiciário, né? Até que ponto a IA ajuda ou até que ponto a IA pode trazer algum tipo de preconceito que estão ali nos dados, né, e vai influenciar a decisão de um juiz. Então, ele dentro desse contexto, ele está buscando, né, trazer essa contribuição, principalmente focado no contexto brasileiro. Então, esses aspectos, você pode vir aqui com uma solução bem tecnológica e você pode vir e também estar tratando de um conflito que nós estamos tendo por conta das novas tecnologias. Maravilha. Então a gente une aí o melhor dos dois mundos, a academia e o mercado. Exatamente. E Heraldo, você já está vivenciando essa experiência no doutorado. Como essa jornada tem impactado na sua forma de pensar e agir no mercado? Bem, assim, o que a gente tem com a oportunidade de doutorado é uma grande abertura de possibilidades. Assim, eu enxergo que o doutorado profissional em engenharia de software me permitiu, além das questões óbvias de geração de networking, de conhecer outras pessoas, de estar vivenciando o domínio de tecnologias e de conhecimentos de ponta que a gente tem no CESA School, ele me permite também de me reinventar. Eu, enquanto a trajetória que eu persegui até um determinado momento, e o que é que eu preciso ter, como a gente estava falando aqui, capacidade de adaptabilidade, capacidade de aprendizagem. Ou seja, como o professor Rafael estava falando, a gente tem a oportunidade de uma pesquisa necessariamente relacionada com a sua carreira profissional. Então, eu estou trazendo tudo que eu tenho possibilidade de adquirir do ponto de vista de conhecimento e de domínio e de capacidade de desenvolver teorias, hipóteses, etc., aplicado a um contexto profissional que possivelmente vai me ajudar no segmento da minha trajetória profissional nos próximos anos. Excelente. Bom, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Eu quero agradecer Heraldo e Rafael. Foi uma conversa muito rica, cheia de insights sobre inovação, pesquisa, mercado. E para quem se interessou pelo tema e quer saber mais sobre o doutorado profissional em engenharia de software, você pode encontrar mais informações sobre o programa no nosso site. É uma oportunidade única para profissionais e empresas que querem transformar seus conhecimentos em soluções concretas e inovadoras, em um curso que conecta a academia e mercado. Venha produzir com a CESA School pesquisas que impactam e transformam o mercado.